Olá para você que está me vendo, eu sou Gambit Cavalcante e hoje a gente vai falar sobre futebol. Como em todos os vídeos, a gente vai começar mendigando o seu like. Deixa o seu like logo agora no início do vídeo, porque é mais legal. Se você depois não gostar do que a gente vai dizer aqui, você pode tirar o like, não tem problema. É a sua primeira vez aqui, então aproveita para se inscrever no canal, dá essa focinha para a gente crescer. A gente lança vídeo 2 vezes na semana, sempre aos domingos e às quartas-feiras. Hoje é quarta-feira e eu resolvi trazer aqui um assunto que está me perseguindo desde o mês passado, quando o Richarlison falou em entrevista sobre a sua sexualidade e se posicionou como bissexual depois de mais de 15 anos, eu acho, que as pessoas vêm questionando a sexualidade dele. Eu não sei por que isso ainda é importante, mas enfim. Depois que ele falou isso, essa entrevista acabou repercutindo de algumas maneiras, e aí eu vi vídeos de apresentadores de programas policialescos questionando a sexualidade do Richarlison. Depois disso, teve juiz de futebol, agora há pouco tempo, deve ter uma semana e pouco, um juiz de futebol da FIFA também falou da sua sexualidade, se posicionou como homossexual, isso foi notícia na CNN, enfim. Eu achei importante que a gente pudesse conversar sobre por que ainda se causa alguma impressão quando alguém sai do armário, como a gente costuma dizer na comunidade, e por que isso é mais chocante ainda quando é alguém que faz parte do esporte e principalmente do futebol. Para dar nome aos bois, caso você não saiba do que eu estou falando, Richarlison é ex-jogador de futebol, que ali na segunda metade dos anos 2000, no 2007 mais ou menos, ele entrou com um processo contra o diretor, então o diretor administrativo do Palmeiras, o José Cirilo, porque o José Cirilo, depois de gritos homofóbicos da torcida, ele teria falado que teria um certo jogador que era homossexual, mas que não era do time do Palmeiras, e sim do São Paulo, e acabou citando o Richarlison. Richarlison, então, entrou com um processo contra esse diretor administrativo, o processo, inclusive, que foi, na época, o primeiro juiz que o julgou, deu causa perdida para o Richarlison, e colocou ali nos autos do processo um monte de termos que são extremamente homofóbicos, falando da opinião dele sobre jogadores de futebol que também são gays, inclusive dizendo que se o Richarlison por acaso fosse homossexual, que ele deveria sair dos campos, porque era inconcebível para esse juiz que pudesse haver um jogador de futebol que também fosse gay. Só para vocês terem uma noção, nos autos do processo arquivado, o juiz usou frases como: se Richarlison é mesmo homossexual, então que abandone os campos. Futebol é um jogo viril, varonil, que não pode ser praticado por homossexuais. Eu não poderia sonhar com um jogador de futebol que fosse homossexual e que o homossexualismo é um mal social que deveria ser combatido. Para fazer mais um adendo aqui e deixar vocês a par dos fatos, o juiz acabou sendo afastado na época, o que não é muita coisa para um juiz, né? A punição para o juiz é ser afastado e continuar recebendo salário sem trabalhar. Ele voltou atrás na decisão do processo e o processo foi julgado novamente. O impressionante disso tudo é que eu não sei se vocês vão lembrar, ainda em 2007, Richarlison teve que ceder uma entrevista ao Fantástico, em rede nacional, no programa de maior audiência da Globo naquela época, num domingo à noite, para falar sobre a sua sexualidade e negar, obviamente, eu também teria feito isso, que era homossexual, para poder seguir em paz com a sua carreira como jogador de futebol. E isso eu lembro que já na época, não que eu fosse nenhum garotinho na época, mas foi uma coisa que me deixou muito impressionado. Essa espetacularização da sexualidade das pessoas, como se isso fosse algo que tivesse que ser imprescindivelmente público, que tivesse que ser falado por todo mundo. Tipo, o que a sexualidade do Richarlison tinha a ver com a profissão dele? Ele era um jogador de futebol. E o que é pior é que essa não foi uma situação isolada. De lá para cá, eu não sei o que mudou, se as coisas melhoraram muito. Eu acho que a gente melhorou um pouquinho, né? A gente deu aí uns passos de formiga, tendo em vista que agora, já não mais jogador de futebol, né? Como ex-jogador, Richarlison foi tirado do armário mais uma vez, dessa vez se colocando como bissexual. E para completar a rodada de notícias, o árbitro da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, falou num podcast da Rede Globo que chama Nos Armários do Vestiário, sobre a sua sexualidade, falando abertamente sobre ser homossexual, e alegou ainda que ele não era o único homossexual dentre os árbitros ou assim, no meio esportivo do futebol, né, que havia muitos outros, embora as pessoas não conseguissem, não tivessem coragem de falar abertamente sobre sua sexualidade dentro do esporte. Assim, eu tive que pensar muito sobre como falar sobre isso com vocês, porque
Eu não sei se eu consegui decidir se eu conto para vocês de onde é que vem essa homofobia que permeia os esportes masculinos, né? Ou se eu tento falar para vocês sobre como isso não é novidade. Eu lembro muito claramente que em 1999, veja só vocês, o ator Jorge Lafon concedeu uma entrevista para Marília Gabriela, onde na época ele estava escrevendo um livro que estava prestes a ser lançado e que no livro ele contava que teve um romance, teve um caso amoroso com um famoso jogador de futebol que durou muito tempo, se eu bem me lembro, 3 anos. E eu tenho uma lembrança muito clara de que a Marília Gabriela, na época, no programa, ela forçou muito a barra para que Jorge Lafon dissesse o nome do jogador, e ele disse que não contaria que isso ia estar no livro, né? Que as pessoas teriam que comprar o livro. Não obstante, a comediante Nani People também já falou sobre isso, ela também já falou que teve relacionamentos com vários jogadores de futebol. Numa outra entrevista que ela concedeu, ela falou que já teve relações sexuais com o time de futebol inteiro, e que ela também já se relacionou com os jogadores de futebol que se declaram heterossexuais e que são de times grandes, né, jogadores famosos, onde ela também reforçou que passou muito tempo não respeitando a si mesma, né, porque ela ainda não se entendia como mulher trans e ela se permitia viver esses relacionamentos que eram dentro do armário, né, onde ela não podia se apresentar como namorada do jogador de futebol. E, enfim, eu estou falando isso para reforçar para vocês que não só a homossexualidade em si é uma coisa que não é nova, né, que não é novidade, que existe há muito tempo, mas que ela permeia todos os ambientes. Nós, pessoas LGBT, nós estamos em todos os ambientes. O que é preciso a gente entender em situações como essas é que existem ambientes, infelizmente, que ainda hoje nós não nos sentimos à vontade para existirmos. Dentro desses ambientes, que são ambientes tóxicos, não só para pessoas homossexuais, mas para outras minorias, como pessoas negras, por exemplo, ou como mulheres, é muito importante que, nos dias de hoje, na verdade, acho que isso sempre foi importante, muito embora hoje a gente tenha mais liberdade para falar sobre isso. É importante que a gente se posicione em casos assim, para que as pessoas saibam que a gente existe, que a gente ocupa esses lugares e que a gente é passível de respeito, né? Que a gente merece ser respeitado independentemente da nossa sexualidade, e não só da nossa sexualidade, mas sobre como a gente expressa isso. Por quê? Ainda é uma manifestação muito latente de preconceito que apenas homossexuais que sejam considerados socialmente discretos ocupem lugares que as outras pessoas considerem que sejam lugares respeitosos. Independentemente da nossa expressão de gênero, seja lá quem formos, nós temos que ser respeitados enquanto pessoas. O que me parece é que ambientes que são predominantemente ocupados por homens héteros cisgênero geralmente são ambientes que são tóxicos para outras pessoas que não homens, que não brancos, ou que não expressem essa masculinidade, né, que não esteja de acordo com o que pede a sociedade patriarcal. E aí sim, talvez seja bom a gente falar sobre as bases, né, que alicerceiam esse tipo de preconceito. É muito importante, quando a gente fala sobre essas coisas, a gente sempre se lembrar lá do comecinho, né? Assim, nós vivemos numa sociedade patriarcal, heteronormativa e binária. O que isso quer dizer? A gente vive numa sociedade que valoriza muito mais o homem, em que as expressões de gênero são binárias, ou seja, elas têm dois opostos, né? Só podem ser duas, bi. E se você é socialmente identificado como homem, então você tem que ter um comportamento que diga respeito ao gênero ao qual você é atribuído. E você não pode fugir muito da curva com relação a isso. Com mulheres funciona do mesmo jeito. E isso é tão enraizado na nossa sociedade que a gente incentiva esse tipo de comportamento desde o nascimento das nossas crianças, sem que a gente sequer perceba. A gente tem quarto de menino e quarto de menina, brinquedo de menino e brinquedo de menina, e brincadeira de menino e brincadeira de menina, o que muitas vezes poda a criatividade das nossas crianças, porque a gente precisa colocar nossas crianças em determinadas caixinhas que satisfaçam a esses anseios sociais. Então, menina, por exemplo, não pode gostar de jogar bola, porque se ela gostar de jogar bola, certamente ela vai ser lésbica, e ser lésbica é um problema. Meninos não podem brincar de boneca, porque se brincarem de boneca, eles certamente vão ser gays, e ser gay é um problema. É muito bom a gente pensar também que a homofobia ela tem raízes muito fortes no machismo, né? Porque, principalmente a homofobia contra homens gays,
porque dentro de uma sociedade que é patriarcal e que é machista, tudo que é feminino é diminuído. Não que seja mal ou demoníaco. Em alguns aspectos, o pensamento também é esse. Mas a questão é que, se um homem tem um comportamento que é considerado feminino, então ele é socialmente diminuído pelos outros. O homem não pode ser delicado, ele não pode chorar, ele não pode ter apreço por arte, ele não pode gostar de dança, porque essas são atribuições que a sociedade entende como feminina. Esse vídeo precisaria de muitos dias de duração para eu poder explicar para vocês como toda essa estrutura machista acaba culminando em discursos homofóbicos. Mas é só importante para vocês entenderem que isso está lá na base e que isso é uma coisa que, embora afete principalmente mulheres e homens gays, não afeta somente essas pessoas. Homens cisgênero, heterossexuais, também sofrem com o machismo e chegam na fase adulta da vida cheias de problemas psicológicos, justamente porque têm que atender a esses anseios sociais. Como é que pode ser a saúde mental de um homem que foi ensinado a vida inteira que ele não pode chorar, que ele não pode falar sobre seus sentimentos, que ele tem que guardar para si porque isso não é coisa de homem, sabe? Por que é tão importante socialmente que o homem faça o que é considerado coisas de homem? Sabe? Por que coisas de homem são coisas tão ligadas à brutalidade, à virilidade, à força física, né? À força bruta de maneira geral. Então, quando você se declara socialmente como um homem gay, para muitas pessoas isso ainda é entendido como se você fosse um homem feminino. O futebol, historicamente, é um esporte extremamente masculino. Talvez uma das maiores expressões de masculinidade sociais que a gente conheça e um dos lugares onde esse tipo de público se sentia muito à vontade para expressar esse tipo de pensamento, porque ele sempre se pensou entre os iguais. E, obviamente, quando você cresce como uma pessoa LGBT dentro de uma sociedade que é LGBTfóbica, é muito provável que essa LGBTfobia também seja internalizada e que você acabe tendo a ideia errada de que você precisa se adaptar para que você consiga obter respeito das pessoas, para que você consiga ter essa sensação de pertencimento em determinados ambientes. E isso gera um sofrimento tremendo, porque a gente passa a vida inteira tentando se encaixar, tentando se adequar para poder ser aceito em determinados ambientes onde as pessoas não querem a gente por perto. Mas é muito provável que homens gays que gostam de futebol, ou eles, opção A, param de gostar de futebol e se afastam desse ambiente porque ele é tóxico, ou eles tentam se adequar a esse ambiente para poderem sobreviver por lá. E aí eu volto aqui a citar o exemplo do Richarlison na entrevista do Fantástico em 2007, quando estava ali tentando fazer carreira como jogador de futebol e entendendo que se declarar como homem gay, como homem homossexual ou bissexual naquela época poderia ser muito prejudicial para a sua carreira como jogador de futebol, muito provavelmente a opção mais prudente para ele naquele momento era negar a sua sexualidade e se declarar como hétero para que ele pelo menos tivesse sossego. Pensando nesse aspecto, eu preciso dizer duas coisas. A primeira é que eu acho extremamente importante que pessoas públicas falem sobre sua sexualidade, que esse assunto vire pauta e que a homossexualidade, ou que todas as sexualidades, elas sejam naturalizadas em todos os meios. Porém, eu também preciso dizer que eu entendo perfeitamente que ninguém é obrigado a nada e que nenhuma pessoa precisa levantar nenhuma bandeira, nem precisa falar abertamente sobre a sua sexualidade, sob o risco de ser penalizada por isso na sua profissão, na sua vida social. O que precisa ser corrigido não é a sexualidade do indivíduo, mas sim o comportamento social perante essa sexualidade. Mas eu também entendo que esse é um enfrentamento que muita gente não está pronta para ter, não está preparada para ter, e que muito provavelmente, se ela tentar bater de frente, ela não vai receber o apoio que ela precisa para poder conseguir continuar existindo plenamente enquanto cidadão, enquanto pessoa LGBT, enquanto profissional, tudo isso ao mesmo tempo. Eu lembro, inclusive, de outro caso que ficou famoso em 2018, um rapaz chamado William De Luca, que era torcedor do Palmeiras, postou um tweet que viralizou porque, em meio a gritos homofóbicos da torcida do Palmeiras, né, alegando que não haviam gays na sua torcida, no seu elenco,
mas sim no time adversário, aí ele tirou uma foto da arquibancada, né, se reafirmando enquanto homossexual e dizendo torcedor do Palmeiras e homossexual. E eu lembro que isso viralizou na época e que, inclusive, o rapaz ficou até famoso por ter feito essa declaração que meio que desafiava o ambiente em que ele estava, em que, tipo, tá lá a maioria, uma massa enorme de pessoas gritando frases homofóbicas para o time adversário, enquanto dentro da própria torcida havia uma não, né? Haviam pessoas que são dentro, que pertencem à sigla LGBT, e uma delas se manifestou falando: não sei por que vocês estão criticando o time alheio se também tem gays aqui. E aí eu vou aproveitar esse gancho para trazer aqui a maneira como o Daniel Adjuto noticiou na CNN sobre a declaração do juiz Igor Benevenuto a respeito da própria homossexualidade, né? Ele falou que existem gays em toda parte, que tem gays que são juízes de futebol, jogadores de futebol e apresentadores de jornal, e ele fez alusão aí a ele mesmo, que é um apresentador de jornal e que é gay assumido. Eu vou abrir esse parêntese aqui para dizer que eu detesto essa palavra assumido, porque assumir tem uma carga nessa palavra assumir, né? Parece que você está fazendo alguma coisa errada e que você está admitindo que está fazendo uma coisa errada. Eu assumo que sou eu, né? Mas enfim, Daniel Adjuto é exemplo também de Marcelo Cosme, que é outro apresentador de telejornal. São pessoas abertamente homossexuais que trabalham na televisão, ocupando posições que, sabe-se lá por quê, a massa de pessoas que vê TV não admite como sendo posições que possam ser ocupadas por homens gays. O que diz, qual é o livro de regras que diz que um homem que pratica esportes, que ele tem que ter um comportamento extremamente masculinizado? Aliás, onde é que diz, qual é o livro de regras que diz que qualquer homem, em qualquer posição social, necessita ter esse comportamento extremamente masculino? A gente precisa repensar sobre quais são os conceitos que a gente tem quando a gente pensa sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é demonstrar ser homem, qual é o tipo de comportamento social que a gente espera das pessoas, sabe? Quais são as caixinhas comportamentais onde a gente coloca as pessoas quando a gente pensa: este ser humano é homem, este ser humano é mulher, este ser humano eu não sei se é homem ou se é mulher. Como é que a gente acredita que essas pessoas têm que se comportar e por que a gente acredita que determinados comportamentos são dignos de respeito? Então a gente coloca aqui na caixinha: essa pessoa ela se comporta desse jeito, ela se mexe assim, então eu vou respeitá-la. Essa pessoa ela se comporta desse outro jeito, então eu acho que eu não preciso respeitá-la. Eu acho que a gente precisa pensar sobre essas coisas. Tem muitas pessoas homossexuais que endossam esse tipo de comportamento, que ele tem que manter a sua sexualidade escondida entre quatro paredes, guardada a 7 chaves, porque ele não é direito dele incomodar o mundo com isso. Dentro dessa perspectiva, a gente pode citar pessoas que não se sentem bem em falar sobre a sua sexualidade nos seus ambientes de trabalho, porque correm o risco de perderem promoções, ou de perderem o próprio emprego, ou simplesmente de virar motivo de chacota, porque as pessoas continuam achando que têm o direito de fazer chacota da gente por causa da nossa sexualidade. A razão de toda essa conversa é simplesmente fazer vocês que estão me assistindo chegarem no entendimento de que nós estamos em todos os lugares. Nós, pessoas LGBT, estamos em todos os lugares. E não interessa qual é o lugar onde a gente esteja, nós somos merecedores de respeito e de dignidade. E a gente tem o direito de expressar a nossa sexualidade sem sentir que a gente vai sofrer alguma espécie de represália por causa disso. Ou seja, há gays nos esportes, há gays no futebol, há pessoas LGBTs nas grandes e nas pequenas empresas, há pessoas LGBTs nas grandes e nas pequenas famílias, nas famílias ricas e nas famílias pobres. Nós estamos em todos os lugares. E, infelizmente, para quem não consegue conviver bem com a sexualidade das outras pessoas, vocês vão ter que aturar a gente. A gente só existe e acho que esse é o direito pelo qual a gente mais luta e talvez seja o principal de todos eles, que é o direito de existir plenamente com a nossa sexualidade. O papo de hoje era sobre isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.